Olá a todos, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Advocacia na Real. E hoje tem um vídeo sincero, tá? Sobre verdades que ninguém te conta da advocacia. Então, gente, assiste até o final, porque possa ser que você esteja passando por isso ou precisando dessas informações. Então, antes disso, se inscreve aqui no canal, assine as notificações para receber todos os nossos vídeos, tá? Tem vídeo toda semana. Inclusive, eu estou refazendo alguns vídeos lá do comecinho do canal, que no começo estava um pouco tensa aqui, diante das câmeras, mas nessa pandemia a gente já gravou tantas videoaulas que eu já estou mais familiarizada aqui com tudo isso e estou refazendo também os vídeos do canal, tá? Então se inscreve no canal, assine as notificações para receber todos esses vídeos, ok? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Gente, eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas que ninguém te conta sobre advocacia, tá? E é muito importante que você preste atenção e assista o vídeo até o final, ok? Quando eu iniciei na advocacia, eu tinha um pensamento em relação à profissão e eu acredito que todos os profissionais também iniciaram com um pensamento em relação à profissão. Mas depois vocês começam a ver que é totalmente diferente. Então, o que é que você precisa saber e que ninguém te conta? Então eu vou contar para vocês, vou contar tudo, tá, gente? Na real, como é a advocacia. Então veja só, a primeira coisa que você precisa entender, e talvez, gente, se eu soubesse disso antes, eu não teria nem feito o curso de direito, tá? Porque muitos profissionais não sabem disso, entram na advocacia, entram no curso de direito, tá? Com a intenção de advogar, mas sem saber de algo muito importante. O que é esse algo? Você precisa entender que o advogado, depois que ele terminar o curso de direito, depois que ele terminar esses 5 anos da faculdade, que é algo muito difícil, é uma faculdade com muita leitura, muita dedicação, muita renúncia, ainda tem a prova do exame de ordem, que é a prova da OAB, que é muito difícil também. São 2 fases, a primeira fase e a segunda fase, tá? A primeira fase com a prova objetiva e a segunda fase com a peça prática, para você mostrar ali que você já domina a matéria. Então é bem interessante, é bem difícil também, é uma prova muito difícil. É uma seleção mesmo, tá? Uma peneira ali para que os preparados ingressem na advocacia e iniciem mesmo na profissão. Então veja só, depois de tudo isso, você precisa entender que o advogado, ele é um profissional autônomo, gente. E isso ninguém te conta enquanto você está na faculdade. Então ninguém te conta que o advogado é um profissional autônomo. É isso mesmo. É claro que existem advogados contratados, mas são a minoria, tá, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Não é regra o advogado ser um autônomo, mas via de regra, tá? Ele é um profissional autônomo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, gente, que você não vai ter salário fixo todo mês. Então, quando você pensa em autônomo, você pensa em não ter um salário fixo todo mês. Aí muita gente pergunta assim, mas como é que é uma profissão que as pessoas dizem que todo advogado tem dinheiro, que todo advogado é rico? Quem é que nunca ouviu dizer que todo advogado é rico? Então, essa é outra mentira que as pessoas contam para vocês. Nem todo profissional advogado é rico, tá, gente? Então, muita gente entra na faculdade de Direito com a intenção de ganhar muito dinheiro, e não é bem assim. Não é assim, tá? Existem sim muitos profissionais bem-sucedidos, mas também existem profissionais que têm 1 ano, 2 anos na advocacia e, para vocês terem uma ideia, nem concluíram a primeira causa ainda, tá? Então não é tão simples como as pessoas pensam, não. Então eu quero que você entenda que na maioria das vezes, o profissional do direito, ele é um profissional autônomo e passará por todas as dificuldades que um profissional autônomo passa. Ou seja, salário incerto, ok? Muitas dificuldades. Então, o que é que acontece? Qual é o perigo disso? Eu conheço muitas pessoas muito inteligentes, inteligentíssimas, e você, olhava para ela e realmente via uma advogada.
ou um advogado. Mas o que a gente precisa entender é que não depende só dos seus conhecimentos jurídicos. A advocacia não depende só dos seus conhecimentos jurídicos. Se você não tiver o perfil de autônomo, porque nem todo mundo tem esse perfil de autônomo, vai ser muito difícil. Por mais que essa pessoa seja muito inteligente, por mais que essa pessoa seja seja uma profissional qualificada, se ela não for um bom profissional autônomo também, ela não vai conseguir mostrar isso para as pessoas e, consequentemente, não vai ser procurada. Então é importante que você entenda que é preciso um perfil autônomo, de um profissional autônomo. Claro que não é regra, tá? Não é regra. Nada que eu estou falando aqui é regra, ok? É de acordo com as minhas experiências, o que eu vejo, o que eu passei, o que eu vejo as pessoas passarem, entendeu? Então, o que é que acontece? A pessoa é muito inteligente, estudou, tinha tudo para ser uma boa profissional, mas não tem o perfil de autônomo e acaba tendo dificuldades para trabalhar na advocacia. E isso acontece muito, é muito comum de acontecer, gente, infelizmente. Para essas pessoas, tem a opção de trabalhar para um escritório, tá? Agora eu vou te contar um segredo. São poucos os escritórios que contratam advogados. Pouquíssimos, gente. Pouquíssimos mesmo. E quando contrata, é 1, 2, tá? Raros são os escritórios que têm mais de 10 advogados contratados. Raros, ok? Aí você me diz, eu não vou ser autônomo, eu vou entrar com uma sociedade com um amigo. Dá no mesmo. Dá praticamente no mesmo. Você vai juntar com outro colega, fazer uma sociedade para ser autônomo também, gente. A sociedade também atua mais ou menos dessa forma. Você vai ter que trabalhar como autônomo, mesmo sendo uma sociedade. Você vai ter que prospectar clientes, entendeu? Então, gente, não é tão simples assim, tá? Como as pessoas pensam. E talvez, se eu soubesse, por exemplo, eu, na minha condição hoje, se eu soubesse que seria assim, que eu teria que ser uma profissional autônoma, que eu não teria um emprego, digamos assim, depois que eu me formasse, que eu não teria um salário fixo depois que eu me formasse, talvez eu não teria feito o curso de direito. Se eu conhecesse todos esses problemas antes de entrar na advocacia, talvez eu não teria feito o curso de direito. Então é por isso que eu estou trazendo isso para vocês, porque as pessoas têm essa visão e é uma visão muito errada, tá certo? Eu não estou aqui para assustar ninguém, mas o nome desse canal é Advocacia na Real, então eu preciso falar na real para vocês o que realmente acontece. Então você vê muitas pessoas, muitos profissionais, muitos advogados não atuando na área. As pessoas perguntam, poxa, ele é advogado e está atuando em outra área, não está advogando, por que será? Tem pessoas que não entendem, tá? Porque o advogado não está advogando. E na verdade porque ele não tem muitas vezes perfil de autônomo ou porque não aparecem clientes, tá? Outra coisa que ninguém te conta da advocacia é a dificuldade na prospecção de clientes, porque muitas vezes o cliente já vem até você achando que só vai lhe pagar no final da causa. Então muitas vezes você pega uma causa, tá com uma cláusula de cota litis, você fecha um contrato de honorários com o cliente com cláusula de cota litis, porque muitos clientes vêm até você achando que ele só vai pagar no final. Então, se você não souber cobrar o seu cliente, você começa a fazer contrato de honorários só para receber no final, e você precisa também aprender a cobrar. E o que ninguém te conta é isso, que você vai receber muitos clientes batendo na sua porta já convictos de que você só vai receber no final, que o advogado só vai receber se ele ganhar a causa, e não é assim. Claro que você pode sim fazer um contrato de honorários para receber no final, que isso se chama cláusula de cota litis, mas aí você precisa ver se vai ser conveniente para você. Você não é obrigado a fazer isso, tá? Você pode sim cobrar o seu valor para poder ingressar com a ação, tá? Para poder fazer a manutenção do processo e também receber no final. Mas aí o seu percentual no final, se você cobrar no início, ok? Assim, não via de regra, mas normalmente o que acontece, se você cobrar no início, o percentual no final é um pouco menor. Ou você pode receber
e fechar o contrato de honorários para receber só no final com um percentual maior. O problema é que você pode não ganhar a ação, o problema é que esse processo pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos e, gente, você vai ter custos, tá? Você vai ter custos. Você também tem custo com gasolina, você precisa ir ao fórum, você precisa viajar muitas vezes, você precisa fazer a manutenção do processo. Em alguns casos, você precisa tirar cópia do processo, se o processo for físico. E quando você vê o processo, ele tem várias laudas lá, processos enormes, então são muitas cópias para você estudar em casa, para você procurar as nulidades, para você encontrar essas nulidades no processo, para você criar uma estratégia processual, entendeu? Então é muito importante que você coloque também na ponta do lápis tudo que você vai gastar, para você entender que nem sempre vale a pena você receber só no final, porque às vezes possa ser que você nem ganhe a ação, e aí como é que vai ficar? Então é interessante que você tenha noção disso, e isso ninguém te conta. E você deve orientar também muito bem o cliente em relação aos riscos que ele corre. Por quê? O que é que pode acontecer que ninguém te conta quando você pega o seu primeiro caso? Então você precisa ter consciência disso. Olha bem para mim. Você pode pegar um caso onde o cliente peça a gratuidade da justiça. Você peça para o cliente a gratuidade, mas pode ser indeferida, o juiz pode negar. Então você vai precisar explicar para o cliente que ele vai pagar custas processuais se a gratuidade da justiça for indeferida. Você precisa explicar para o seu cliente que se por acaso vocês perderem, ele vai pagar a sucumbência da outra parte. Então tem muitas coisas que você precisa esclarecer para o seu cliente antes mesmo de você pegar o seu primeiro processo, a sua primeira causa, aliás, e isso ninguém te conta quando você vai começar a atuar. Até porque você é autônomo, você está sozinho, então você precisa prever antes e explicar tudo isso para o seu cliente. Não é qualquer ação que você deve pegar, você deve estudar e apresentar ao cliente todas as possibilidades, ele ganhando ou ele perdendo, quais serão as consequências. E isso muitas vezes ninguém te conta, ninguém te explica, mas eu estou aqui para te contar, entendeu? Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Isso acontece demais. O advogado precisa orientar o seu cliente. Eu estou aqui para te contar tudo que você precisa saber, tudo que ninguém nunca te contou nesse início aí da advocacia, e você precisa ter noção disso, tá? O que ninguém te conta também é que não tem ninguém para te ajudar quando você inicia na advocacia. É claro que se você tiver amigos no direito, eles vão te ajudar, ok? Mas muitas vezes acontece de você não ter ninguém para te orientar de coisas que eu tô te falando agora, que eu estou te contando agora, tá? O que acontece é que muitas vezes as pessoas, quando você diz que é advogado, a pessoa já acha que você sabe de tudo. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Você sente que você precisa de mais experiência, você sente que você precisa saber algumas coisas, como, por exemplo, usar o sistema, o PJE. Muitas vezes o profissional não sabe, muitas vezes não tem alguém que o ajude. Isso é muito ruim, tá? Então, você que trabalha sozinho, que é autônomo, que não tem amigos, certo? No direito, que não tem profissionais que possam lhe ajudar, fica muito difícil. Então, o ideal é que você procure se juntar com esses profissionais, procure amigos que já atuem na área para poder lhe orientar em relação ao PJE, que é o sistema que você vai usar, tá? Em relação à primeira abordagem ao cliente, o que você precisa falar para o cliente, orientar o cliente. Então, você precisa, sim, de se juntar com outros profissionais. Mesmo sendo autônomo, você precisa de amigos. Quando você não encontra essa amizade na advocacia, e procurar a ajuda de alguns professores que você já teve, por exemplo, entendeu? Quando você vai tirar dúvida com alguns professores, normalmente o que acontece? Tá? Eles oferecem um serviço de assistência jurídica para você. Então você é um profissional que às vezes precisa de outro profissional para tirar algumas dúvidas sobre o processo que você está fazendo, para que a pessoa corrija a peça que você fez.
e você pode sim, é coisa que ninguém te conta, mas você vai contratar muitas vezes alguém para te ajudar. Isso vai gerar um custo. Advogado é um profissional que sempre vai precisar estudar, então nem sempre vale a pena você receber só no final, entendeu? E acontece muito de você precisar gastar com o processo que você está atuando e muitas vezes que ainda não recebeu nada. Então, gente, você precisa colocar isso na balança, porque se você pegar muitos processos com cláusula de cota litis, por exemplo, tá, para receber no final, você vai ficar com tanta coisa na sua mente, tanto problema para resolver, que quando aparecer realmente um cliente bom, um cliente que possa gerar lucro para você, você não vai conseguir assumir a causa dele, porque você já está cheia de problemas, cheia de processos, você trabalha sozinho, você não é o super-homem nem a mulher maravilha, e ninguém te conta isso. Você precisa de clientes para sustentar a tua advocacia, certo? Mas se você pegar muitas causas, isso pode até te deixar muito mal, porque são muitos problemas para você resolver, são muitas causas. Por mais que você tenha que separar isso, você é um ser humano e às vezes você não consegue separar isso. São muitos problemas de cliente para você administrar. Então você precisa entender que você precisa cobrar o preço justo pelo peso do processo que você está carregando nas suas costas, entendeu? E eu digo peso psicológico, não que você não tenha condições técnicas de resolver aquele problema, mas querendo ou não, é um problema e o cliente está contando com a sua ajuda e você fica meio que com aquela responsabilidade, certo? Você não pode garantir êxito da causa em momento algum, o advogado não garante êxito, mas ele fica com muita carga, com muitas responsabilidades e é muito importante que você saiba diferenciar o seu profissional, tá? Do que você leva para você, ok? Dos problemas que você carrega com você, os problemas do seu cliente que você carrega com você. Então é muito importante que você separe isso e tudo isso você vai ter que colocar nos seus honorários quando você for cobrar. Quanto maior o problema, tem que ser maior os seus honorários e você precisa cobrar o valor justo pelo seu trabalho. E isso ninguém te conta, porque a sobrecarga em cima do profissional é muito grande. Você precisa entender isso, ok? Coisas que ninguém te contam. Então, se você pegar muitos processos, assumir muitos compromissos, talvez você não aguente essa carga. E isso vai depender muito de você, tá? Do profissional. Você é um ser humano, tem que separar o seu trabalho do pessoal, mas às vezes você não consegue. Tá? E aí vão surgindo muitos problemas no início da advocacia, mas eu vou dar continuidade no nosso próximo vídeo, que serão os maiores problemas no início da advocacia e como eu consegui superar, tá? Você se forma, tem todos esses problemas de ter que ser um profissional autônomo, de clientes, de cota litis, de pagamento, de honorários, os problemas do cliente, então todos esses problemas aparecem e eu vou te contar aqui os maiores problemas mesmo no próximo vídeo e como foi que eu superei esses problemas para poder conseguir advogar, para conseguir sobreviver da advocacia, tá? Somente da advocacia e estar aqui contando toda essa história para vocês. Então, vocês não podem perder o próximo vídeo. Então, já se inscreve aqui no canal, assine as notificações e aguarde o próximo vídeo que tá muito bom também, tá? Até mais!